Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. CBF divulga a tabela de 6 jogos do Mengão no Campeonato Brasileiro. Marcos Braz fala sobre contratações do Flamengo e envia mensagem à torcida rubro-negra. Schola marca golaço e garante vitória do Flamengo sobre o Corinthians no Brasileirão Sub-20. 278,7 milhões de reais. Chelsea de Todd Boehly quer fazer contratação de peso com meio atacante do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui é Flamengo na veia o tempo inteiro. Olá você, muito bom dia. Vamos começar logo o nosso programa de hoje com os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro Série A. Produção, coloca aí pra nós o que aconteceu ontem. O Fortaleza venceu por 3-1 Vitória. O Botafogo ganhou do Palmeiras por 1-0. São Paulo 1, Grêmio 0. Atlético Goianiense 0, Vasco 1. Olha aí o Vasco. Jogos adiados, Internacional e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense. Com a vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo assumiu a liderança isolada com 36 pontos. Depois, em segundo lugar, vem o Palmeiras com 33, em terceiro o Flamengo com 31 e um jogo a menos. Em quarto vem o São Paulo com 30 pontos e em quinto o Bahia com 30. Com essa vitória do Botafogo, o Flamengo tem que ganhar no sábado de qualquer jeito contra o Criciúma para não deixar o fogão disparar na frente. O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil vai ser realizado nesta quinta-feira, 18 de julho, famoso hoje, às 14 horas, horário de Brasília. O evento vai acontecer na sede da CBF, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Para a definição dos 8 jogos, não haverá separação por potes e, dessa forma, não há restrição de jogos entre os 16 clubes classificados. O sorteio dos mandos de campo também será feito da mesma forma. Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para serem disputados nas semanas dos dias 31 de julho a 7 de agosto. Produção, coloca aí para nós os classificados da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco da Gama. O Flamengo venceu o Corinthians por 2-1 na tarde dessa quarta-feira no estádio Distrital de Inamar, em Diadema, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Guilherme e Schola marcaram para o time carioca ainda no primeiro tempo. André descontou para o Corinthians na etapa final. A vitória colocou o Flamengo na 7ª colocação, dentro do G8, que é o grupo de classificados para as quartas de final da competição. O Corinthians segue na 14ª colocação e muito longe da zona de classificação. O próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Botafogo na quarta-feira que vem, às 15 horas. O Flamengo conseguiu ir para o intervalo com vantagem de 2 gols, depois de ver o Corinthians ter mais posse de bola e timidamente controlar as ações na etapa inicial. O Mengão abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com Guilherme num belo gol. O camisa 10 aproveitou uma boa jogada do Daniel Salles, bom lateral direito, para tocar na segunda trave sem chances para o goleiro Cadu. O Corinthians assustou em chutes de fora da área. Reclamou de um pênalti em Kaique, mas acabou sofrendo o segundo gol. Schola, o nosso querido Schola, dividiu com o Bahia. Na entrada da área, viu o árbitro mandar o jogo prosseguir e chutou forte no canto do Cadu para ampliar a vantagem carioca. Logo no primeiro minuto de jogo do segundo tempo, o Corinthians ficou com um jogador a menos, depois da expulsão do lateral Denner. E apesar disso, o Timão melhorou e controlou as ações. André, de cabeça, marcou depois de uma falta cobrada por Léo Maná, que também marcou, mas teve o gol anulado por impedimento. Com mais volume de jogo, o Corinthians pressionou e viu o goleiro Diogo Alves ser o grande nome da partida no segundo tempo.
Na reta final, o Flamengo conseguiu equilibrar as ações e garantiu a vitória fora de casa. Agora eu tenho um pedido para te fazer em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa alegria, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. E se você quiser me ajudar mais um pouquinho só, então compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o canal. Eu conto com você. Muito obrigado. A Corte Arbitral do Esporte, o famoso CAS, decidiu anular o processo do Gabigol por falha na intimação à União Federal, fazendo com que o julgamento precise ser reiniciado. Com isso, o efeito suspensivo obtido anteriormente está anulado e o jogador volta a ficar suspenso até abril de 2025. No entanto, como o Flamengo e o jogador ainda não receberam a notificação, o Gabigol segue a sua rotina normalmente. O atacante se apresentou na manhã dessa quarta-feira no Ninho do Urubu. O Gabigol chegou às 8h25, com a atividade marcada para ter início às 9h. Ciente do novo capítulo no caso, o Flamengo monitora e aguarda a notificação para cumprir as determinações do CAS. Enquanto isso, o jogador está integrado normalmente ao elenco. E se não for notificado, vai para o jogo nesse sábado em Brasília. A partir da notificação, o Gabigol perde a condição de jogo e fica novamente proibido de treinar nas dependências do Ninho do Urubu ou de qualquer lugar do clube. Para voltar a ter condição de jogo, a defesa do jogador vai entrar com um novo pedido de efeito suspensivo, provavelmente ainda nessa semana. A defesa aguarda a notificação para dar entrada no pedido. Enquanto isso, mais 2 clubes entraram na briga pelo Gabigol. Além das equipes brasileiras, agora 2 times italianos querem a contratação do jogador: a Fiorentina e o Bolonha, da Itália. A informação é do portal Tuttomercato Web. De acordo com o site italiano, os 2 clubes têm interesse na contratação do atleta, Inclusive, o Flamengo teria pedido 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais na cotação atual, pela negociação. E os 2 clubes topam pagar esse valor para ter o jogador. Entretanto, as equipes esperam o resultado do julgamento do jogador no CAS e acompanham de perto a situação. O jogador está sendo julgado por possível manipulação do exame antidoping e, com isso, pode ficar suspenso até abril de 2025. O Chelsea da Inglaterra está no mercado em busca de novas contratações para a sequência da temporada e monitora alguns nomes, e um dos que estão sendo observados está jogando atualmente no Flamengo. Nas últimas semanas, o clube londrino entrou em acordo com o Palmeiras para levar o jovem Estevão após o Super Mundial de Clubes, em um negócio milionário, mas não param por aí. Segundo apurou a reportagem do portal Bola VIP Brasil, o Lohan também está na mira do Chelsea para a sequência da temporada. O Real Madrid e outros clubes já estão de olho na situação do jogador também, que tem ganho muito espaço no time principal. Há conversas para que a renovação do Lohan seja efetuada agora em julho, quando o jogador completou 18 anos. E não há pressa para vendê-lo para a Europa. Para abrir os caminhos no velho continente, o garoto é agenciado pela mesma empresa que cuida da carreira do Vini Júnior e do Lucas Paquetá. Ele está envolvido em um trabalho de preservação no Flamengo porque recebeu vaias na partida contra o Cruzeiro e contra o Cuiabá e vem sendo tratado com carinho pelo Departamento de Futebol Rubro-Negro. O Tite fez um pedido oficial para os torcedores do Flamengo terem mais carinho com o Lohan. A comissão técnica preferiu preservá-lo na derrota contra o Fortaleza. A ideia seria não queimar uma das principais joias da equipe. O Lohan foi um dos destaques durante o período da Copa América. Na vaga do Arrascaeta, ele correspondeu às expectativas em um primeiro momento e foi abraçado pela torcida, mas teve momentos de pouca inspiração. Aí eu te pergunto, você é a favor de vender o Lohan agora? Coloca aí!
O Marcos Braz expressou a sua opinião de forma contundente em uma rede social nesta quarta-feira. Ele enviou uma mensagem à torcida apaixonada do Mengão, afirmando que o clube está agindo de maneira responsável financeiramente na busca por novos reforços. A covardia eleitoral segue em curso. O Flamengo realizou uma significativa janela de transferências no início do ano, com as contratações de Vinha, De La Cruz e Léo Ortiz, e aí o Carlinhos também. E está empenhado em se fortalecer ainda mais, sempre respeitando o orçamento do clube e agindo com responsabilidade. E disse que os boatos das últimas contratações aí de 72 horas não procedem, como Evander, Wendel, Alexander, Danilo e outros. Nesse momento, o Flamengo negocia declaradamente com o Claudinho, com o Lucas Paquetá e com o Marcos Antônio. A diretoria rubro-negra prega a paciência. Com os jogadores, já está tudo acertado, falta apenas se acertar com os clubes. E o grande desejo do Marcos Braz parece que não vem mais para o Flamengo, pelo menos por agora. O meia Oscar não vai ser contratado pelo Mengão na atual janela. Por quê? O jogador renovou com o Shanghai Port da China até o final de dezembro desse ano. O Oscar tinha contrato com o Xangai até o final de setembro. Agora o brasileiro renovou para poder disputar uma etapa da eliminatória da Liga dos Campeões da Ásia. E por isso vai ficar livre no mercado a partir de janeiro. A tendência é que ele saia mesmo da China. Há uma alta possibilidade do jogador retornar ao futebol brasileiro. Em 2022, o Meia chegou a aceitar uma proposta do Flamengo, mas o clube não chegou a um acordo com o Shanghai Port. E aí, você gostaria de ver o Oscar no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com os amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!